Olá, primeiramente eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente mais uma vez. A gente está começando mais uma maratona de soluções digitais para compartilhar bastante conteúdo aqui com vocês novamente. O meu nome é Gustavo Villa, eu sou gestor do portfólio de cloud da Embratel e hoje a gente vai falar sobre ferramentas que auxiliam na colaboração, agilidade dos negócios e da vida pessoal. A gente vai fazer de novo, né, como a gente tem feito nas outras lives, um bate-papo. A ideia não é fazer apresentação, fazer uma coisa maçante, é mais a gente trocar ideia aqui. Eu estou super feliz de estar trazendo os convidados que eu estou trazendo hoje aqui para conversar com a gente. E só antes de eu entrar na apresentação deles, eu queria só lembrar vocês que esse webinar está sendo gravado. Assim que a gente concluí-lo, a gente disponibiliza ele dentro do YouTube. Então, eu vou pedir, por favor, que vocês que estão assistindo, assim que acabar aqui, corram lá para o YouTube. Eu abro uma aba separada, aí já faz isso. Se inscreve no canal, porque assim que o vídeo é postado, vocês recebem a notificação. Então, facilita, se vocês quiserem compartilhar com alguém o conteúdo, ou quiserem retomar alguma parte que a gente falou, então fica na mão, fica fácil, tá? Hoje eu tenho a grande satisfação de ter o Rodolfo Lughi. Ele é gerente de produtos cloud na Embratel. O Rodolfo ele é pós-graduado em marketing pela USP. Ele tem passagem por empresas de tecnologia e ele também tem uma enorme experiência aí dentro da área de produtos e user experience. E hoje a ideia é que ele compartilhe um pouco da visão dele sobre os desafios do mercado dentro desse tema que a gente vai falar hoje aqui. Muito obrigado, Rodolfo, pela sua presença. Muito obrigado, Gustavo. Gostaria também de agradecer a todo mundo que está presente aqui, né, mais esse bate-papo aqui no Embratel. Espero contribuir bastante aí com o tema. Muito bom. A gente vai também contar com a participação do Gustavo Pinhocchi. Ele é gerente de marketing de produtos da Microsoft. O Gustavo está há mais de 5 anos dentro da Microsoft e a ideia é que ele compartilhe com a gente essa questão que envolve justamente as ferramentas de colaboração e como ele está enxergando também o futuro do trabalho. Muito obrigado, Gustavo, pela sua disponibilidade. Obrigado, Vila. Obrigado, Rodolfo. Boa tarde, pessoal. Agradeço aqui o time todo da Embratel e vocês estão podendo participar. Espero que eu possa agregar bastante aqui no bate-papo bem descontraído com essas duas feras aqui. Legal. E só também para não deixar de mencionar, do lado direito da tela de vocês tem um espaço onde vocês podem preencher ali com perguntas, né? Enfim, um bate-papo. Mandem as dúvidas que forem surgindo durante a live, não espere a live terminar para fazer isso. Eu devo retomá-las no final, tudo vai depender do tempo, né, que isso acontecer. Se porventura não der tempo de abordar essas perguntas aqui na live, podem ficar tranquilos. O e-mail que vocês usaram para acessar o webinar, né, acessar essa live, a gente vai usar para responder. Então, já vão enviando lá e fica super tranquilo que tanto eu, o Gustavo, o Rodolfo, a gente, na sequência, responde se porventura não der tempo, tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho do mercado para vocês, né? A gente, nos últimos meses, a gente viveu uma aceleração muito grande com relação à ida para o home office, né? Não preciso nem contar sobre as questões de pandemia que impactaram a rotina de todos nós. A gente teve uma aceleração muito grande para se habituar a esse novo modelo de trabalho e, junto a isso, alguns mitos acabaram caindo, né? Então, tem inclusive uma pesquisa que a própria Microsoft realizou, em conjunto com uma universidade da Argentina, e que foi tentando mapear justamente essa questão do comportamento e tentando antever um pouco esse cenário do que viria na sequência da pandemia, né, com relação aos nossos hábitos, com relação à qualidade de vida, enfim. A pesquisa se chama Futuro do Trabalho, as práticas que a pandemia mudou para sempre. E um dos pontos que eu achei super relevante dessa pesquisa, né, que foi compartilhada, é que esse mito de que quando a gente vai para um trabalho em home office, né, onde você não tem o líder ali do lado acompanhando o que efetivamente está sendo feito, etc., ele poderia ser prejudicial justamente pela dificuldade de garantir que o funcionário estava efetivamente trabalhando, né? Então, o que a pesquisa trouxe, né, com as pessoas que foram pesquisadas, é justamente que 75% delas têm mais dificuldade de parar de trabalhar. Então, é justamente o contrário, né? Então, ao invés de ter tempo ocioso, as pessoas estão trabalhando mais. E acho que a maioria de nós aqui tem vivenciado isso, né? 56% delas se sentem mais produtivas e, em contrapartida, trabalhar acabou ficando mais complexo, tá? 43% acham mais difícil coordenar tarefas com outras pessoas.
Então, já existia um hábito de como lidar com isso, de qual que era a dinâmica dentro do escritório, e quando as pessoas acabaram indo para o home office, o hábito de lidar com a agenda, de conseguir disponibilidade das pessoas, etc., ele também trouxe essa questão de meio que um choque cultural, né, de rotina que se existia. Então, acho que são pontos com relação à parte do trabalho que são muito interessantes, e tem também outros pontos que eu até listei aqui para trazer para vocês, para a gente iniciar essa discussão, que 41% afirmam que resolver problemas de forma virtual se tornou mais complicado, mas, por outro lado, o trabalho remoto está facilitando ainda mais a participação em reuniões. Então, quando se tinha equipes trabalhando de forma remota, de forma em escritórios separados, ou, eventualmente, uma estava presente no escritório, a outra não, etc., não tinha um fluxo muito fácil de você conseguir endereçar essas questões, né? E hoje, como todo mundo tem o hábito de utilizar, né, a questão de agendamento, a questão das reuniões virtuais, isso se tornou muito mais fácil de ter essa integração. Trouxe mais 2 outros pontos aqui, antes de eu passar a palavra tanto para o Gustavo quanto para o Rodolfo, que também dá uma perspectiva do que acontece no panorama de fundo disso tudo, tá? A primeira é a questão da pontualidade, que ela contribuiu para aumentar a produtividade nesse trabalho em home office, que as reuniões são menos espontâneas e mais agendadas, então aquele hábito de chegar no colega de trabalho e tentar parar do lado dele para tentar resolver um assunto, isso, nessa nova modalidade, deixou de ser tão possível, né? A gente acaba tendo que viver em função das nossas agendas, e as pessoas entendem que também essa dinâmica acontece, né? Até compartilhando algumas práticas que eu tenho conversado com colegas, de bloquear horários da agenda para conseguir trabalhar, e não ficar com a agenda toda livre para reunião, porque senão acaba efetivamente não saindo de reunião e não conseguindo executar muitas vezes as coisas que precisam, mas a gente vê que essa cultura acabou influenciando bastante na mudança de como as coisas acontecem. E, por último, a própria relação com o trabalho. Então, 87% deseja ter 50% ou mais de trabalho remoto no futuro, né? 58% consideram que a qualidade de vida profissional vai melhorar depois dessa onda que a gente está passando. Então, mesmo que a gente retorne de uma maneira ou de outra para o escritório, parcialmente, né, com essa ideia de que seja 50% home office, 50% em escritório, mas que a qualidade de vida sensivelmente vai ser impactada, e que, no quesito liderança, a maioria das pessoas pesquisadas também não sentiram um impacto, tanto na visão do líder conseguir organizar as tarefas das pessoas, né, e acompanhar o que está sendo entregue, quanto os próprios pares, né? Então, você precisar se relacionar com alguém que você tinha eventualmente uma cadeira ao lado também não impactou. E aí, só para fechar, tem uma outra pesquisa dizendo que mais de 50% dos brasileiros, uma pesquisa que foi realizada inclusive pela Salesforce, trocariam de emprego se pudesse trabalhar em home office. Ou seja, a gente tinha um cenário anterior onde isso algumas vezes era levado em consideração, mas agora, dada a circunstância que a gente passou e como as pessoas conseguiram perceber que é possível, sim, ser produtivo, entregar as coisas bem, participar de projetos interessantes, não estão aceitando tão bem a ideia de voltar ao modelo anterior como era, tá? Então, só para dar esse panorama de fundo, e aí eu já queria puxar aqui com você, Rodolfo, para justamente a gente pegar um gancho na essência dessa pesquisa como um todo, né? Quais principais desafios que você enxerga, né, dado tudo isso que a gente conversou, para essa mudança justamente no pós-pandemia e tudo, para ter um uso mais intenso de home office? Legal, Gustavo. A princípio é muito bom a gente lembrar que o trabalho remoto ele já é regularizado na reforma trabalhista desde 2017, né? Só que ele não era adotado pelas empresas aqui no Brasil comumente, né? E quando houve essa necessidade das empresas mudarem de modelo muito rápido de trabalho, do modelo físico para o home office devido à pandemia e etc., né, houve essa necessidade das empresas ajustarem as suas operações, né, e encontrar meios
de fazer a sua operação continuar funcionando sem impactos aí nos resultados, né? E aí, dentro desses desafios que foram encontrados pelas empresas, a gente resume ali em 2 fatores principais, né? De um lado, a gente vê o lado tecnológico, né? E do outro lado, a gente vê o lado comportamental de se trabalhar em casa, né? Do lado da tecnologia, ficou muito latente essa necessidade das empresas terem soluções adequadas e acessíveis ao trabalho remoto. Ter equipamentos, conexão, ferramentas de comunicação que fossem seguras, que permitissem o compartilhamento e armazenamento de arquivos de maneira segura, que é muito importante nesses ambientes, né? E também houve-se essa demanda de treinar e preparar esses funcionários para essa nova maneira de trabalhar com essas ferramentas compartilháveis entre a equipe, né? E do outro ponto, a gente tem um lado comportamental que é muito forte, né, que a gente aí, dia a dia, está aprendendo a conciliar e a conviver com isso, né, que é o lado comportamental de se trabalhar em casa, né, conseguir conciliar a sua vida de trabalho com a vida particular, né, como fazer isso dentro da sua casa, tendo filhos, animais de estimação, tendo os afazeres ali, e até não, em alguns casos, não tendo um ambiente propício de trabalho ali, com uma cadeira confortável e uma mesa, né? Só que de todos esses desafios, e principalmente do comportamental, o que a gente vem aprendendo sobre isso é que o modelo de trabalho remoto, ele não é o mesmo que trabalhar no escritório, né? Então, algumas dinâmicas que funcionavam bem no escritório, dentro do modelo home office, tendo cada colega de trabalho na sua residência, já não faz tanto sentido, né? Então, essa dinâmica precisou, né, se adequar, e as empresas precisaram se adequar e preparar um ecossistema para isso, né? E também, o que era, né, assim como você disse na pesquisa da Microsoft, uma grande dúvida referente a resultados e produtividade, né, se tornou realmente um alívio, trazendo aí um modelo que ficou claro que veio para ficar e vai ganhar a oportunidade aí de se perpetuar e trazer qualidade de vida para muitas pessoas, né? Aqui mesmo dentro da Embratel, a gente já deu até esses pontapés de olhar mais para o lado do home office, da contratação, né, de você não precisar contratar um novo colaborador que seja restrito à sua cidade, né, ao seu ambiente local, né? Então, a gente começa a olhar para essa abertura de barreiras mesmo, de você poder contratar e buscar talentos fora até desse novo panorama, né? E nesse cenário, a gente ouve uma porção de cases, né? Aqui dentro da Embratel mesmo, a gente ouve desafios que foram enfrentados por empresas que não tinham nenhuma ligação digital, não estava de fato preparada para uma virada tão brusca para o home office, né? E também em soluções que foram adotadas ali previamente para que a operação não parasse 100%, né? Gustavo, na Microsoft vocês enfrentaram alguns cases disso? Como que foi com os clientes de vocês? Legal. Eu gosto de contar, antes de mais nada, não como que a Microsoft acabou ajudando os clientes, mas o que a gente vivenciou como colaborador da Microsoft, porque é uma história muito interessante que aconteceu conosco desde a transformação de março até hoje, né? Eu gosto muito de contar a minha história, né? O que aconteceu comigo durante o período da pandemia, e aí fazendo a seguinte analogia com os nossos clientes. Eu sempre brinco quando o pessoal me pergunta como que foi a minha transformação, a minha virada de chave para o modelo home office. E eu falo o seguinte, né? Eu falo que a maior dificuldade que eu, Gustavo, tive nesse momento foi exatamente o pilar que você falou, não tecnológico, mas o comportamental. Por que eu digo isso? Eu, Gustavo, nunca tive um computador pessoal, né? Eu sempre tive computador para fins corporativos. Então, quando eu trabalhava nas empresas, recebia o computador da empresa e, a partir de então, trabalhava. Nunca tive o costume, o hábito de ter computador pessoal. E eu nunca tive muito hábito de fazer home office, mesmo com a Microsoft sempre permitindo. Eu, Gustavo, sempre fui uma pessoa que gostei de ir para o escritório, né? Para estar lá, para realmente, igual o Vila comentou, ter a interação, sentar na mesa da pessoa do lado e conversar. Então, minhas primeiras 2, 3 semanas desse período do home office foi
Até que engraçado, porque eu não conseguia abrir o computador para trabalhar. Eu simplesmente trabalhava pelo celular. Então, quem checou meus e-mails ali nas primeiras semanas de março, praticamente março todo, podia ver que a assinatura do meu e-mail era a assinatura do meu celular e não do meu computador. Porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que ser produtivo, mas eu não tinha o hábito, o costume. O meu comportamental não estava preparado realmente para atender ou endereçar o home office do jeito, vamos dizer assim, tradicional da coisa. E aí eu comecei realmente a criar esse hábito, criar esse costume. Hoje eu sinto que eu sou tão produtivo quanto eu iria no escritório, mas também o que eu senti bastante é o quão exausto eu ficava no final de um dia. E por que é importante parar e analisar o quão exausto você fica no final do dia e tentar ligar isso nessa execução rotineira? O que aconteceu bastante é o seguinte, a maioria de nós somos brasileiros, a força de trabalho brasileiro, somos um povo latino, e os latinos gostam de ser calorosos. E o que acontecia bastante no momento do escritório? A gente, quando entrava para uma reunião, a gente marcava uma reunião de 1 hora, os primeiros 15 minutos é sabendo como estava a família, como estava o cachorro, como estava o dia. A gente vivenciava muito isso. No momento que a gente vem para o período do home office, o próprio Vila comentou, não existe essa proximidade, então é mais direto ao ponto. Então, ao invés de eu fazer durante o meu dia uma jornada de, por exemplo, 8 horas de trabalho, 8 reuniões de 1 hora, comecei a marcar 16 reuniões de 30 minutos. Então, chegava no final do dia muito exausto. Então, não foi só uma transformação comportamental que eu tive que me habituar, mas também a forma de executar meu dia, a forma rotineira. E quando a gente extrapola isso para a parte tecnológica, imagina as empresas que tiveram que se adaptar da forma comportamental e da forma tecnológica. A gente escutou histórias de empresas assim inacreditáveis, empresa que o custo do TI, na verdade, foi pagar um táxi para todo mundo, para ir para o escritório, botar o desktop embaixo do braço e ir para casa. Então, a gente ouvia histórias desse nível, a empresa do dia para a noite alugar 10 mil, 15 mil computadores, porque o funcionário só tinha o computador da mesa do escritório, a gente chegou a escutar de tudo. E aí a gente começou a parar realmente perceber o quão impactante, felizmente, a Microsoft estava sendo para a vida, né, das empresas, porque hoje, quando a gente pensa em ambiente de trabalho moderno aqui na Microsoft, o pessoal às vezes acaba conhecendo muito, né, sobre o pacote Office, o Word, o Excel, e na verdade não é isso, né? Quando a gente pensa no pilar do ambiente de trabalho moderno, que é a área na qual essa solução está, tem uma gama, tem um portfólio tão grande de produtos que a gente tenta definir a área sempre com alguns pilares, pilar de produtividade, pilar de colaboração, pilar de segurança, porque pouca gente sabe, mas a quantidade de brechas de segurança, principalmente no home office, extrapolaram, e também a questão de acessibilidade. Porque hoje a gente tem, como você comentou ali, Rodolfo, sobre a ótica da lei trabalhista, existem leis que demandam pessoas com algum tipo de deficiência, muitas deficiências são invisíveis a olho nu, então a gente tem um pilar de acessibilidade. E quando a gente contempla a união de todos esses pilares, produtividade, colaboração, segurança e acessibilidade, da nossa área, é uma área completa, com inúmeros softwares para auxiliar um colaborador a poder fazer mais de uma forma segura. Então, Rodolfo, voltando para você aqui, só queria fechar essa conclusão de como que a gente entende aqui, do que a gente vivenciou, para você poder dar andamento aqui nesse nosso bate-papo. Obrigado, Gustavo. Eu acho que é um desafio muito comum, né, entre todas as empresas, e foi realmente uma grande corrida, né, para adaptação, e está sendo ainda, né? Mas é isso aí. Obrigado. Não, e é engraçado, né, que eu tenho certeza que todos, né, nós que estamos conversando aqui, mas também quem está nos assistindo, sentiu essa mudança na prática, né? Eu tive relatos de pessoas que tinham, por exemplo, uma dificuldade enorme, inclusive de participar de reuniões no modelo anterior, porque a disponibilidade de salas que existia dentro da empresa era limitada e o ambiente não estava preparado para ter reuniões ali, mesmo que virtuais, né? Muito barulho, enfim, não estava adequado. E que a qualidade do trabalho dela melhorou, as coisas começaram a andar de uma forma mais dinâmica, justamente porque agora todo mundo faz reunião na hora que precisa, né? E outro ponto que eu achei muito interessante do seu comentário, Gustavo, foi sobre a questão da reorganização da agenda e de como a gente começa a perceber da importância de você ter isso na mão e ter o controle do seu dia, né? Essa mesma estrutura que você mencionou, de ter 1 hora de reunião e reduzir para meia hora, e se você reduz para meia hora para dar conta de mais coisa, você precisa ser extremamente objetivo, né? Quando a gente está no modelo anterior, a gente não tinha essa realidade, né? Então, vou até devolver aí, Rodolfo, também,
quando você olha para essa questão, né, do mercado, de como que o mercado está enxergando esse tema, né? A gente compartilhou um pouco de como a Microsoft aplicou isso na prática, a gente falou um pouquinho sobre a Embratel, mas também a vivência de mercado, se puder compartilhar com o pessoal. Sim, na parte do mercado a gente tem aquela divisão, né, das empresas que estavam mais estruturadas e as empresas que realmente não tinham nada, como eu tinha comentado ali na minha outra fala, né. E dentro desses desafios e dessa visão, né, o que ficou muito claro é que as empresas começaram a buscar por mais soluções que pudessem dar maior flexibilidade para o trabalho do dia a dia, né, deixaram suas operações mais integradas com esse modelo de trabalho e tornar essa distância entre as pessoas de baixo impacto ali para o dia a dia, seja nos resultados ou na busca ali dos seus objetivos organizacionais, né? E aí a gente teve nesse cenário de busca de soluções se esbarrar justamente em qual é a solução realmente ideal para o meu modelo de trabalho, né? A minha jornada de trabalho como um todo, quais ferramentas vão poder me ajudar, vão ajudar os meus colaboradores a fazer o dia a dia rolar sem ter nenhum problema, né? Seja de uma reunião, seja compartilhamento de um arquivo, né? E esse realmente foi um grande impacto, né? Que o mercado sentiu e que houve, assim, buscas a respeito de todo quanto é tipo de solução, né? Então, essas soluções, elas eram buscadas, obviamente, com uma agilidade, né? Porque o problema já estava ali, né? E também com pouco tempo ali para se pensar quais seriam os impactos disso ao longo do tempo, né? E também os impactos atuais, né, daquela ferramenta na equipe como um todo, né. Aqui no Embratel mesmo, a gente ouviu diversos clientes que precisavam digitalizar suas operações de jornada de trabalho, assim, do dia para a noite, porque senão a empresa ia parar, né, e nesse ponto a gente precisou realmente trazer esse cliente para perto e falar, olha, a gente precisa entender seu modelo de trabalho, sugerir as ferramentas corretas, né, preservar a segurança de tudo que está sendo feito, né, que isso é muito importante. Quando a gente trabalha fora do ambiente físico, a gente tem esse cuidado de as informações da minha empresa estão sendo cuidadas quando chegam na residência do meu colaborador, né? Então, tudo isso foram temas bem cruciais que a gente tratou aqui e que o mercado como um todo está tratando, né, para poder realmente, de fato, ajudar nessa digitalização, né? Um outro exemplo muito comum que eu ouvi aqui foi de empresas que não estavam preparadas e que olharam para o e-mail como a ferramenta de salvação da sua operação online, né? Então, o e-mail ele se tornou ali a central do trabalho remoto, né? Só que isso é um pouco estranho você contar somente com uma ferramenta, tendo em vistas que você tem uma dinâmica de trabalho um pouco mais complexa, um pouco mais compartilhável, né? Você precisa de informações de outras áreas, de outras pessoas para poder fazer aquela esteira de trabalho andar de forma correta, né? E olhar somente para uma solução de uma maneira unilateral, ela de fato não resolveria ali todos os seus problemas, né? Então, nesse caso específico, a gente olhou para esse cliente e realmente entendeu o contexto dele ali, trazendo outras ferramentas, né? E também, nesse contexto de segurança, que eu acho que está sendo muito batido aqui, né? Essa questão de a informação estar segura ou não estar segura dentro das novas maneiras de trabalho, né? As ferramentas que os meus funcionários estão usando estão validadas, estão de acordo com as normas da empresa, né? Então, isso realmente foi um assunto muito tratado por todo o mercado e ainda está sendo, realmente, está impactando em muitas empresas, né? E aí, nesses fatos, a gente tem pesquisas, até o próprio Gustavo aqui da Microsoft estava comentando comigo numa outra conversa a respeito de uma pesquisa do aumento, né, dessas brechas de segurança e de ataques virtuais durante esse modelo de trabalho, né? Então, realmente, o mercado como um todo se movimentou
para adequar a essas soluções que as empresas precisavam no momento. Uhum. Até se quiser colocar um pouco, Gustavo, sobre essa questão de segurança que o Rodolfo mencionou, acho que é legal também compartilhar com o pessoal. Não, sem dúvida. O Rodolfo, ele colocou um ponto que foi muito acurado, muito afiado o posicionamento dele. Muitas empresas correram realmente para falar assim, eu preciso proporcionar tecnologia, e pouco pararam para analisar as vulnerabilidades que simplesmente jogar uma tecnologia sem pesquisar podia ocasionar na empresa, né? E esse trabalho de consultoria, vamos chamar assim, que a Embratel fez, igual o Rodolfo comentou com os clientes, foi crucial, sem sombra de dúvida, para garantir um ambiente de trabalho remoto seguro. E aí, às vezes, o pessoal esquece dessa palavra seguro. E por que é super importante realmente pautar em segurança? Hoje, quando você olha a nível organizacional, a gente encontra empresas com 30, 40, 50 soluções distintas, e são soluções de produtividade desde próprio e-mail até colaboração, chat, videoconferência, tudo de uma forma fragmentada. E eles perdem um pouco a ciência da segurança ou das lacunas, das brechas de segurança que você ter soluções fragmentadas ou soluções que você adquire de uma forma super rápida, sem parar para analisar, pode ocasionar na sua empresa. E não é só vazamento de dados, é realmente informações, ativos das organizações, porque dados são ativos, vamos dizer assim, que a empresa está passando risco, né? Está suscetível de ter esse tipo de problema. E esquece que o ponto principal, o cerne de tudo, é a identidade. Ou seja, você arroba a sua empresa, a identidade do colaborador. Então, tomar como princípio uma identidade bem coberta, simplesmente a identidade vai conectar num dispositivo, nos aplicativos, vai tentar trazer uma cobertura de segurança, e isso vai cascatear, vai fazer, como o Rodolfo falou, a esteira, dele poder ter uma jornada de trabalho, poder ter uma execução rotineira, poder trabalhar da melhor forma possível, sem em nenhum momento estar com algum risco ou uma vulnerabilidade de segurança, Vila. E até mais do que a própria questão de segurança, né, Gustavo? Eu particularmente tive uma experiência muito positiva no uso das ferramentas da Microsoft, mas eu acho que é legal também a gente até compartilhar com o pessoal que está aqui com a gente um pouco do que é essa suíte de ferramentas que a Microsoft tem. Até um dos grandes objetivos aqui da live, da gente discutir com o pessoal e trazer para a mesa, porque tem muito desse cenário, né? A empresa que tem uma maturidade menor de como lidar com colaboração, ela está ainda no modelo que o Rodolfo mencionou de utilizar o e-mail como uma grande ferramenta. Tem outras que já têm uma certa maturidade, mas utilizam de forma mais limitada. Então, é mais para a gente tentar dar uma nivelada no conhecimento do pessoal, até onde o Microsoft 365 consegue ir para apoiar justamente nesse cenário de colaboração. Até onde ele pode ir, eu não consigo cobrir até as 4 da tarde, que é o horário limite aqui do nosso bate-papo. O Microsoft 365, ele vai muito além do famoso Office Apps ou pacote Office que o pessoal conhece, né? O Microsoft 365 hoje para a Microsoft, ele é uma console que unifica essa parte de produtividade e colaboração, que tem o carro-chefe puxado ali pelo Office 365, puxado pelo Microsoft Teams como nosso hub de colaboração, mas além disso também tem toda uma camada super grande de serviços de nuvem. Então, eu estou falando de mais de 25 softwares distintos que vão desde rede social corporativa, plataforma de streaming corporativo, ferramenta de gerenciamento Kanban, né, que é o Planner. E se eu ficar falando todas as 25 só de produtividade e colaboração, vai longe o assunto aqui. Mas também traz essa segunda camada, a camada de sistema operacional, e o sistema operacional não é o Windows, só porque o pessoal conhece o Windows, é o Windows com uma camada de segurança e produtividade robusta. Então, proteção de disco rígido, criptografia, o próprio antivírus, ter tudo isso entendido, conectado com a credencial, e sem falar também do EMS, que é o terceiro produto aqui, que é mobilidade e segurança. Então, de novo, através da credencial, evitar vazamento de informação, evitar, por exemplo, que algum aplicativo não homologado da organização seja baixado por algum colaborador. É tudo uma jornada que contempla no total mais de 60 softwares distintos que contempla o Microsoft 365 aqui. E tem 2 pontos que assim, me chamam bastante atenção do Microsoft 365. Um deles são as ferramentas de gestão que o Microsoft 365 consegue entregar, né? Então, toda a visibilidade da produtividade do seu colaborador, como isso auxilia
o gestor a entender se determinado colaborador está precisando de uma orientação melhor, né? Se ele precisa de um norte ali para ele conseguir ter mais produtividade no dia a dia dele, e ele entender, ter uma visão de como a equipe como um todo trabalha, né? Tem muito daquele estigma de, estou colocando os meus funcionários em casa, então eu perco o controle sobre o que eles estão fazendo. Aí eu vejo, né, na minha perspectiva, a gente tem duas questões. Uma é a forma como você gerencia os serviços que são executados pelos seus colaboradores. Tem um modelo que é onde você precisa acompanhar se efetivamente as tarefas que ele tem a obrigação de fazer ou a responsabilidade de fazer estão sendo executadas, mas tem um outro perfil de liderança que é muito mais focado nas entregas que são realizadas, né? Então, também tem essa mudança de paradigma, então, de estilo de gestão. Mas também tem o outro lado, que é mesmo eu, uma liderança que seja mais focada em entrega, eu não sei se meu funcionário, meu colaborador, ele está performando mal ou bem porque ele tem determinadas práticas, né? E aí a própria suíte da Microsoft 365 consegue entregar essa visibilidade, né? Que eu acho que é super importante também. Inclusive para a gente, né? Acho que a gente tendo visibilidade de onde a gente está gastando energia de forma errada também auxilia muito, né? Então, saber, por exemplo, né? Eu lembro de um papo que a gente teve, Gustavo, de se durante reuniões, por exemplo, os nossos a gente ou os nossos colaboradores estão perdendo o foco. Olha como é interessante esse olhar, né? Então, a gente está em videoconferência pelo Teams, trocando informações importantes sobre um assunto que é super pertinente e 70% do tempo a janela do Teams não estava aberta, estava navegando na internet, vendo outras coisas, ou respondendo e-mail, que também é importante para o trabalho, mas não era o foco daquele momento, né? Então, esse tipo de ferramenta que o Microsoft 365 consegue entregar para o mercado, eu acho que também começa a mostrar para todo mundo como é rico o ecossistema que a Microsoft coloca à disposição, né? Exatamente, você trouxe um ponto super, super bacana aqui, Vila, de comentar, né? A questão da eficácia, a questão da produtividade, a questão de gerenciamento de tempo, gerenciamento de tarefas. Tem um estudo, que agora eu não lembro de quem foi, acho que eu li na Forbes alguns anos atrás, que eu acho super bacana citar aqui, que falam que cerca de 30% das estratégias não vingam, vamos dizer assim, não porque a estratégia é vaga, mas por falta de execução. E o falta de execução é realmente a falta do batidão, realmente de as tarefas estão sendo bem feitas, a gente tem realmente um direcionamento, o meu tempo está sendo bem utilizado. E é isso que a gente tem que pensar quando a gente fala do ambiente de trabalho moderno, quando a gente fala do trabalhar de casa, né? Hoje a gente vive uma vida que, por exemplo, a gente está aqui numa live, terminando uma live, eu tenho que, por exemplo, na cozinha fazer alguma coisa, eu preciso descer para pegar alguma coisa do entregador. E o tempo que a gente perde nisso, e na verdade não é só o tempo de descer, por exemplo, numa portaria, pegar alguma coisa, é o tempo de você voltar para a cadeira de trabalho, botar a cabeça para funcionar de novo e voltar. Então, hoje, a gente tem muito esses conflitantes vivendo, né? A vida pessoal e a vida corporativa. E hoje, felizmente, a gente tem muitas ferramentas que podem ajudar a endereçar. O caso que eu comentei com vocês aqui, que eu parei, eu comecei a me sentir muito exausto, não foi que eu abri minha agenda do Outlook e comecei a ver. Tem ferramentas, vou dar um exemplo aqui para vocês, o My Analytics, que é uma solução da Microsoft, que faz com que o colaborador possa entender como que ele está sendo eficiente e eficaz no dia a dia. Então, ele fala assim, quanto tempo você está em reunião, com quem que você faz mais reunião, quem são as principais pessoas da sua rede, quanto tempo você mandou mensagem durante a reunião, para você poder ter um balanço de hora de foco e hora realmente de reunião, porque a gente tem que amadurecer, a gente tem que crescer no trabalho. E muitas vezes ficar só em reunião a gente não amadurece, falta o tempo da gente fazer. Então, sim, existem softwares de gerenciamento de tarefa, como eu comentei, né? O pessoal conhece muito a modalidade de Kanban, a gente tem ferramenta para isso, ou o próprio, como eu comentei, My Analytics para varredura e avaliação de como que você está no seu trabalho para você ser mais produtivo, para você ser mais saudável no trabalho. Isso tudo são dados que a gente acaba trabalhando por trás, dados que acabam sendo, a gente chama de logs, né, capturados e trabalhados, mas sempre pensando em prol do colaborador. Essas ferramentas de gestão de produtividade, gestão de tempo, a gente fala que, na verdade, não é para cobrar, para falar, pô, cara, o colaborador, você está fazendo isso, não está trabalhando. É simplesmente para o colaborador poder ter uma visibilidade de como ele está e simplesmente ele poder internalizar e falar, nossa, preciso melhorar em tal aspecto para poder ser um pouco mais produtivo. E aí eu quero só voltar aqui, na verdade, com uma pergunta para o Rodolfo, porque o Vila comentou que teve boas experiências com soluções Microsoft. E você, Rodolfo? Eu acho que é interessante até eu
trazer esse assunto até para o ambiente fora trabalho, né? A ferramenta da Microsoft 365 ela é muito boa para o trabalho, isso já está bem claro, né? Atende ali diversas necessidades, mas eu imaginando esse cenário do dia a dia ali mesmo, dessa conciliação do trabalho com a vida pessoal, ela também acaba auxiliando para que você tenha realmente essa divisão de que a minha hora de trabalho é até aqui, e daqui em diante a minha hora realmente pessoal, né, minha vida particular aqui acontecendo, né. E eu mesmo utilizo, por exemplo, o calendário para agendar uma ida ao médico, ou alguma atividade que eu tenho que fazer em casa, justamente para mim realmente me orientar e falar, opa, esse momento eu não posso estar trabalhando, né, eu tenho aquela atividade para realizar. Isso me trouxe realmente algumas flexibilidades, né, você poder ter esse controle melhor, né, do seu dia a dia, acho que te dá uma visão bem interessante de como está o seu desempenho de produtividade no trabalho, e também como está a sua vida ali no dia a dia com os seus afazeres diários, né. Eu acho que é bem isso. A Microsoft realmente tem essas questões muito boas para o trabalho que se estendem também até para o dia a dia nosso de vida, né? Sim, e tem também um cenário que a gente acabou passando assim meio en passant aqui sobre múltiplas ferramentas, né? Então, às vezes a gente está muito habituado a trabalhar com uma determinada ferramenta e a gente acaba tendo soluções diferentes para resolver a mesma coisa, né? Pego alguns exemplos, né? Uso o e-mail do Exchange, faço controle de atividade no Trello, uso videoconferência no Zoom. Assim, se eu puder compartilhar até essa visão, Rodolfo, também, que eu acho que é bacana, de como a gente pode, inclusive, ser mais produtivo, usando menos ferramentas distintas, eu acho que é legal também. Isso é muito comum também a gente ouvir dos clientes, né? Porque realmente você tem hoje uma possibilidade de inúmeras ferramentas para comunicação, né? Então hoje é muito comum você receber um WhatsApp, responder num Teams e enviar um e-mail para confirmar alguma outra coisa. Então você tem uma gama de atividades, né? Que se fazem presente ali no dia a dia, que são ancorados por diversas ferramentas, né? E quando essas ferramentas, de fato, se chocam, né? Você tem, por exemplo, uma suíte de Microsoft 365, onde você tem já a presença de uma solução de formulário, né? Essa solução de formulário não precisa se chocar com uma outra ferramenta que você tenha que contratar para poder utilizar, né? Então, nesse ponto é muito importante a gente frisar que o impacto de você ter várias ferramentas que fazem a mesma coisa, né, são pertinentes a esse problema de falta de planejamento de quais seriam o melhor caminho para seguir, né. Outro ponto interessante também é que, quando você tem várias ferramentas, você acaba dissipando essas ferramentas, essa força de trabalho, né, em diversas ferramentas que, às vezes, podem deixar o seu dia mais improdutivo, mais cansativo, e, além disso, isso também impacta diretamente, né, o trabalho no sentido financeiro, né, a empresa acaba bancando várias ferramentas com o mesmo propósito, né, e gastando um pouco mais de dinheiro que não seria necessário, né, sendo que você já tem, por exemplo, a mesma solução numa outra suíte ali de colaboração, né. Também é muito interessante a gente falar que isso tudo ela se dá realmente a uma cultura, né, a cultura de organização, de quais ferramentas eu vou usar dentro da minha organização, para que toda ela trabalhe no mesmo ambiente, de maneira integrada, né, e que todo mundo fale a mesma língua, né, para que, se por acaso eu precisar de uma informação de um colaborador que trabalha a par ali comigo, eu não preciso entender o modelo dele trabalhar, né, nós estejamos todos no mesmo padrão de entrega e de trabalho do dia a dia, né, e isso evita
de certa forma, que você fragmente essa jornada de trabalho, essas informações a respeito da sua empresa, né? E também traga maior independência para os seus colaboradores, né? E eu acho que independência é uma palavra muito forte para quem trabalha hoje de casa, né? Para que realmente os fluxos de trabalho continuem funcionando, né? Quando você tem uma soma de dependências, você acaba realmente ficando muito restrito no seu dia a dia de trabalho, com dependências de troca de e-mail, de inúmeras ligações, inúmeras reuniões, até como o Gustavo comentou, né? Então, realmente, esse foco de várias ferramentas, de diversos fabricantes, que às vezes não se integram, ou às vezes trabalham de maneira somente isolada ali dentro daquele nicho ali de informação, impacta diretamente ali no dia a dia produtivo das empresas nesse modelo. E também, até compartilhando uma prática que a gente tem dentro do nosso grupo, né, que é a gente agrupar assuntos, né, por equipe ou por projeto, enfim. E como facilita a nossa vida o fato de você conseguir entrar numa determinada equipe que está criada dentro do Teams, por exemplo, e saber que todos os temas que foram tratados sobre aquele assunto estão lá, os arquivos estão lá disponíveis, e a gente não precisa ficar caçando e-mail para encontrar qual foi o último status, esse tipo de coisa, né? Você ter um repositório centralizado para isso, como a vida fica mais fácil. Não ter que, não, vou salvar na rede para ter um arquivo compartilhado, por exemplo. E aí é mais uma ferramenta, né, que a gente tem que utilizar e não está integrado, a gente não consegue compartilhar informação. Então, de fato, essa integração que a suite da Microsoft permite, ela ajuda muito. Tem um outro ponto também que eu acho que é relevante a gente trazer para a conversa. Na verdade, são dois, né, que me impactaram de uma certa maneira a partir do momento que eu tive mais contato com as equipes de desenvolvimento, que é como que a gente consegue trazer essas equipes ágeis para entrar em sintonia com aquilo que está acontecendo dentro do negócio, né? E também como a gente consegue repensar processos da companhia usando essas ferramentas, porque a gente vê que existem inúmeras maneiras de você tornar a empresa mais eficiente, mais digital, e que estão na nossa mão, pronto para ser usado. E depois eu conto um caso que a gente realizou aqui internamente, mas que a gente acaba omitindo, né, essa oportunidade que a gente tem na mão. E aí, Gustavo, se você puder compartilhar um pouquinho disso também, eu acho que é legal. Não, sem dúvida. Primeiro, só um ponto que eu acho super interessante desse último comentário que vocês fizeram. Uma coisa que compartilhar documentos realmente trouxe para o nosso mundo foi: não existe mais um documento que é versão 2, versão 3, versão 4 e por aí vai, né? É muito bom realmente ver que hoje, quando está em nuvem, você consegue ter os versionamentos de uma forma mais automática, e isso, querendo ou não, é uma coisa escalável. Então, independente de onde eu esteja, eu consigo pegar o documento de hoje, o de ontem, o de anteontem, e por aí vai. Então, essa integração de poder compartilhar documentos, independente da versão, eu acho interessantíssimo, não tem que ficar trocando e-mail. Até um fato super bacana, eu estou nessa posição de marketing há mais ou menos uns 10 meses, e eu acho que conta nos dedos a quantidade de vezes que eu acabei trocando e-mail com os membros da minha área. Hoje somos em 5 pessoas aqui na área e acho que eu conto realmente nos dedos, porque a gente realmente utiliza o Teams para isso. A gente tem um chat no Teams e conversa tudo por lá. Não precisa ficar trafegando e-mail, deixa o e-mail para outras situações, de uma forma mais dinâmica, reduzir um pouco os e-mails, usufruir um pouco mais de outras soluções. E o Rodolfo também trouxe um ponto super interessante, realmente, as empresas hoje têm inúmeras soluções. Muitas vezes realmente acaba necessitando várias soluções. O importante é você saber conectá-las da melhor forma possível. Tudo que é conexão aqui, realmente poder automatizar, facilita a nossa vida. Eu sempre brinco que eu falo que a criação de fluxos é o ser humano, mas a execução de fluxos precisa ser a máquina. Porque a gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo com tanta eficiência e tanta eficácia. E quando você realmente pensa nessa parte de desenvolvedor, de automação, realmente, o sistema de automação veio para facilitar a nossa vida. Ela veio realmente para poder fazer com que a gente fique a nível mais estratégico e pensando em processos, só que realmente tenha um fluxo ágil e rápido com alternativas para poder executar. Eu gosto muito de dar o exemplo quando a gente pensa nessa parte de automação, como que é o modelo hoje de requisição de férias aqui na Microsoft, né? Não existe mais esse processo de vou pedir férias.
Primeiro eu alinho com a minha chefe, mando e-mail para ela, ela dá o ok, eu pego o e-mail, repasso para o RH repassa para o financeiro, tudo isso para cascatear, vamos dizer assim, ou para entender que o RH precisa dar baixa, que o financeiro precisa dar baixa, ou algo do gênero. Hoje é um processo muito mais automatizado, né? Dentre todas as ferramentas que a gente tem hoje, né, dentro do pacote Microsoft 365, tem uma específica que se chama Power App, tá? Power Apps. O que ela faz? Ela desenvolve aplicativos low ou no code, ou seja, é uma visão muito parecida com o PowerPoint, de criar caixinhas ou algo do gênero, e apontar fluxogramas, né? E apontar os fluxos, apontar as rotinas, e isso que é automação. Então, a Microsoft desenvolveu um aplicativo em Power Apps. Hoje eu vou direto nesse aplicativo que está dentro do Teams e simplesmente peço minhas férias por lá. No momento que eu peço as minhas férias, de uma forma automática, a minha chefe já recebe uma notificação. Quando ela aprova, o RH financeiro também cascateia para todo mundo saber que eu, em teoria, estou ficando de férias. E isso é a magia da automação. É você facilitar um processo, diminuir e-mail, ser mais ágil, ser eficiente e que consiga ser escalável, ser simplesmente espalhado para todos os membros da organização. E não simplesmente nichado para grupo de 3, 5, 10 pessoas em específico. É isso que eu falo que acaba sendo a magia, Vila. E eu até falei que eu ia compartilhar um caso aqui, né? Eu estou na linha de produtos, né? Então, tenho muita preocupação com a experiência que o cliente vai ter quando contrata os nossos produtos e serviços. E, definitivamente, eu não estou na parte técnica de fazer programação. E uma das questões que estava surgindo com uma recorrência, estava tomando um tempo grande, né? Era apoiar as aprovações de desenvolvimento de novas features dentro de determinado produto, né? E esse processo acontecia exatamente como você comentou, sabe? Era aprovação via e-mail, cascateado, e muitas vezes eu estava envolvido no fluxo por uma mera ciência de que aquilo aconteceu, e não que eu tivesse que tomar alguma decisão. Chegou um dado momento lá, eu falei, não é possível, não faz sentido eu precisar ficar lendo e-mail e respondendo simplesmente ok, porque nunca a minha resposta era diferente, num processo que era importante eu estar ciente que estava acontecendo, né? E aí eu acabei indo atrás e, por conta própria, descobri o Power App, era o Automate, se eu não me engano, da Microsoft, e eu fiz uma automação de fluxo, que sempre que ele chegava para mim, ele automaticamente seguia o fluxo para o próximo estágio, né? E aí foi uma preocupação a menos. Não era nem... Ele era condicional, para você ter ideia. Assim, depende da mensagem que vinha, eu encaminhava de uma maneira ou de outra, né? Mas era sempre padronizado, então não tinha sentido ficar passando pela minha aprovação. E hoje eu não me preocupo mais com isso, o fluxo está funcionando normalmente, não teve nenhuma penalidade. Então, você vê, eu não sou programador, eu fui atrás sozinho, ninguém sentou do meu lado para me explicar como funciona, e eu consegui executar esse fluxo que melhorou, né? Deu mais agilidade no processo de aprovação aí, tá? Então, eu acho que é muito legal isso, acho que ajuda demais. E aí, só para a gente está chegando quase no final, eu queria finalizar abrindo aí para você, Gustavo, primeiro, se você fosse um cliente que está naquele estágio inicial de adoção de ferramentas mais colaborativas, de permitir com que a empresa comece a dar esse primeiro passo, por onde você recomendaria que a empresa começasse? Legal. Antes de mais nada, não se precipite. Eu acho que isso é super importante. Olha para dentro de casa, vê como que são os seus colaboradores, vê realmente o hábito, o costume dele. Tem gente que prefere realmente ficar trabalhando por e-mail, tem gente que prefere ficar fazendo videoconferência, tem gente que prefere usar só chat persistente. Então, entenda primeiro dentro de casa os perfis dos seus usuários, é super importante, porque aí você vai conseguir consolidar e moldar a melhor solução para endereçar as necessidades deles. Isso é ponto crucial aqui. E posterior, vai buscar realmente empresas de mercado que fabricantes de soluções que tenham nome, tenham referência, tenham segurança. Não esqueçam de olhar o pilar de segurança, o pilar realmente para ver se a identidade do colaborador está segura, está passível de alguma vulnerabilidade, isso é super importante. E, sem sombra de dúvida, quando você for buscar soluções, vocês vão encontrar que a Microsoft está, né, nesses top líderes, vamos dizer assim, de algumas soluções, de grande parte das soluções de produtividade, colaboração, segurança. Avaliem acessibilidade, super importante, gente. Realmente,
acessibilidade com cunho inclusivo, não com cunho só para cobrir uma lei, mas com cunho de trazer uma outra mentalidade, uma outra perspectiva de alguém que sofre alguma deficiência e, em teoria, tem uma dificuldade no dia a dia, pode agregar drasticamente para o seu negócio. E, sem sombra de dúvida, pegue um consultor, como a Embratel aqui já posicionou vocês, que possa auxiliar vocês a realmente não precipitar, falar qual que é a melhor solução, ajudar a implementação, ajudar em adoção, porque tem que utilizar, e por aí vai. Legal. E aí, Rodolfo, vou passar a bola para você. Como que a gente, Embratel, consegue ajudar aí os clientes que estão com esse desafio também? Eu acho que vai muito em contato com o que o Gustavo disse agora anteriormente, realmente a Embratel está preparada com uma gama de soluções ali que é possível ajudar você como empresa a identificar quais são os seus pontos de melhoria, quais são os seus fluxos de trabalho e quais são as melhores ferramentas para você aplicar dentro daquele fluxo, né? Desse modo a gente consegue auxiliar você como empresa a entender qual é realmente esse desafio a ser montado, quais são os impactos que terão ali no seu dia a dia, né? E te apoiar na seleção da melhor ferramenta aí, seja com soluções Microsoft, que são comercializadas aqui na Embratel a partir da nossa certificação junto à Microsoft, né? Seja em soluções de conectividade, de segurança ou de telefonia, né? Realmente a gente tem um ecossistema aqui preparado para compor esse desafio e te apoiar nesse novo momento que, para mim, acredito eu que é um novo futuro de trabalho daqui para frente, né? Sem dúvida, irreversível o processo. Pessoal, a gente está encerrando. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês que ficaram aqui com a gente. Queria lembrar a questão do YouTube, tá? Tem o nosso canal, vocês podem acessar essa live lá. Tem outras, teve muito assunto que a gente discutiu em outras lives, desde como a gente faz gestão de nuvem, como a gente consegue automatizar processo, melhores práticas de DevOps. Teve muito conteúdo legal dentro do nosso canal. Então, reforço aqui, acessem, se interessarem, assistem as lives que estão lá disponíveis, se interessarem, se inscrevam. A nossa mentalidade aqui é realmente levar conteúdo para vocês, não é ficar fazendo propaganda de forma alguma, ao contrário. Então, vocês conseguem encontrar isso lá de uma forma muito dinâmica, como a gente tem feito. Tá? Também lembrar vocês que acessem também o nosso blog, Mundo Mais Tech. Além dessa questão dos vídeos, das lives que a gente tem compartilhado com vocês, vocês vão ter oportunidade de baixar papers lá dentro, baixar outros tipos de materiais que também vão complementar nessa questão de estar informado sobre a dinâmica de mercado, sobre tecnologia. Então é super rico, tem podcast, tem um monte de coisa bacana. E essa foi a última live do ano. Então, queria agradecer aí toda a equipe que participou aqui da organização dessa maratona. O ano que vem, 2021, promete muito mais conteúdo, uma coisa muito intensa. A gente está preparando uma coisa muito bacana. Então, também fiquem de olho. Ano que vem a gente retoma com Gás Total e já estão super convidados a participar com a gente, tá? No final da live vai aparecer, só para não esquecer de deixar esse recado com vocês também, vai aparecer um QR Code com uma pesquisa de satisfação, né? Enfim, do que vocês acharam aqui da nossa participação, o que vocês acham que tem pontos para melhorar. Essas pesquisas que vocês respondem chegam para a gente depois e a gente consegue levar um conteúdo mais adequado para vocês. Então é super importante, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado.